Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um capítulo então do nosso livro, 30 de janeiro, quarto domingo do tempo comum. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Tema de hoje: o sentido de nossa missão. Por que cuidar dela? Eu vou convidar a nossa queridíssima amiga de Formiga, Minas Gerais, a Daiane, que é do Amigos da Caridade também, para fazer algumas leituras para gente. Segue aí, Dai. Leitura do livro de Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se eu não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se eu entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, a nossa profecia é imperfeita, mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nos vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança, caridade, mas a maior delas é a caridade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, entrando Jesus na sinagoga, disse: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.
Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo apresentam um dos mais belos textos da Bíblia, o que chamamos de Hino à Caridade, de São Paulo. O texto é muito utilizado em cerimônias de casamento porque expressa de forma muito bela o significado do amor que não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoloriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Neste mesmo texto, São Paulo fala sobre o que chamamos de virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, mas diz claramente que a caridade é a maior delas. Podemos ter a maior fé possível em Deus, mas se não temos o amor pelo próximo e por nós mesmos, por Deus que está dentro de nós, de nada adianta. Podemos viver pela esperança da vida eterna e preparar o futuro de salvação, mas se não vivermos no amor, de nada adianta. O Evangelho mostra um desafio. Viver as virtudes teologais não significa um passaporte para uma vida de reconhecimento pelos outros. Ao contrário, os outros vão tentar de todas as maneiras nos tornar pequenos, buscando qualquer fraqueza que temos para nos humilhar. Se não encontrarem nada, vão inventar. Os chefes do templo insistiam em dizer que Jesus não tinha as credenciais para pregar ali, porque vinha de uma família simples. Não é este o filho de José? A grande graça se manifesta na primeira leitura. Não vivemos as virtudes teologais, em particular a caridade ou o amor, para ser vistos pelos homens, mas porque fomos escolhidos por Deus. Antes de te formardes no ventre materno, eu te escolhi. E essa certeza nos faz capazes de não temer vivê-las e pregá-las em tudo o que fazemos, especialmente quando os outros nos perseguirem por causa disso. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo. Como vicentinos, às vezes nos sentimos pregando no deserto e vivendo virtudes que não existem mais no mundo. A caridade, o amor, raramente é recompensada pelas redes sociais, sejam elas reais ou virtuais. Se nos medimos pelo que os outros pensam de nós, temos que limitar a fé aos momentos de celebração na igreja e nas conferências. E a esperança da vida eterna e em uma vida de paz em Cristo tem que dar lugar aos valores materiais do grupo de referência com o qual convivemos. Buscar a santificação através do serviço ao pobre e da defesa da justiça só pode ser recompensado pela certeza de que foi o próprio Deus que nos escolheu, pela esperança que nos faz seguir em frente sem medo e pela caridade, como expressão do amor. O amor deve ser maior do que qualquer virtude, maior do que o limite de nossa competência e sabedoria, maior do que nossa recompensa neste mundo. O amor é o que nos faz divinos, sendo profundamente humanos. Viver as virtudes teologais é a razão de ser da nossa missão vicentina. Agora eu vou convidar a Daiane para chamar aqui as questões da reflexão e também a Maria Duarte aqui de São José dos Campos para colaborar com a gente com a sua reflexão, tá bom? Um bom fim de semana para vocês, boa semana, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Segundo, o amor que vivenciamos entre nós e com os pobres tem as características apresentadas pelo apóstolo Paulo? Terceiro, valorizamos as pessoas independente de suas condições materiais e sociais ou damos atenção apenas às pessoas de posição social elevada? São Paulo diz que a caridade tudo suporta. O verbo suportar, ele tem
duas características. Tem o suportar, de estar com a pessoa e conseguir viver pacificamente, mesmo com as diferenças, e tem também a característica de ser suporte, de ajudar, de sustentar, como uma coluna que sustenta um prédio. E essa é a característica mais bonita para dizer que a caridade tudo suporta. Porque quando nós agimos com caridade, nós ajudamos as pessoas a aguentarem o peso que elas carregam. Elas conseguem levar seus pesos, porque elas se sentem sustentadas pelo nosso carinho, pelo nosso amor, pela nossa caridade. São Paulo diz que a caridade tudo perdoa, né? E quando a gente pensa em perdão, podemos lembrarmos do amor de Deus. Deus que tudo perdoa. Se nós perdoamos os nossos irmãos, nós estamos vivendo o amor. Temos que pensar muito nisso. Preciso perdoar? Se eu estiver precisando perdoar, é porque está faltando amor. Porque se existe amor, existe sempre o perdão. O amor, ele vem do coração de Deus. Portanto, é só no amor, só o amor que é capaz de gerar resultados. Só no amor nós conseguimos aquilo que nós almejamos. E isso a gente vê em todos os aspectos da nossa vida. O profissional que ama o seu trabalho, ele desenvolve muito melhor. A criança que é amada na sua família, pelos seus pais, se desenvolve muito melhor. Então, o amor realmente é a base, é o amor que sustenta toda a sociedade. Não só a sociedade de São Vicente de Paulo, toda a sociedade humana. Então, pensamos sempre ao coração de Jesus, que nos faça semelhante ao coração dele, que faça o nosso coração semelhante ao dele, para que a gente haja sempre com amor. E que São Vicente de Paulo e o Beato Frederico Ozanam interceda sempre por nós, para que, seguindo o exemplo deles, os ensinamentos deles, nós consigamos viver o amor entre nós, irmãos, e também com os nossos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.